Oi, tudo bem? Não tem mais aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Tem mais aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Essas são as palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. Jesus estava enviando seus discípulos a uma missão, naquele tempo mesmo. E Jesus estava dando algumas instruções a eles, dizendo que eles iam passar por alguns perrengues no meio dessa missão. Mas essas palavras de Jesus também servem para todos os discípulos ao longo da história. Porque ao longo da história aconteceu alguns apocalipses. Assim como se levantou ao longo da história alguns anticristos e alguns falsos cristos, ao longo da história também teve alguns retalhos de apocalipse que foi acontecendo ao longo da história também. Então o Apocalipse não é só um fenômeno que vai acontecer no final dos tempos, mas ele vem acontecendo também. Muitas pessoas já passou por alguns apocalipses na sua vida. E Jesus está instruindo eles aqui. Não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus ele não está falando aqui, ele não está ameaçando ninguém. Olha, se você, como ele diz aqui, ó, portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do Pai que está no céu. Aqui não se trata de uma ameaça, de você negar a Deus ali, com medo de morrer. Não existe nenhuma palavra na Bíblia que diz assim que ter medo é pecado. Aqui não se trata de uma ameaça de Deus. Oh, não teme aquele que mata, temei a Deus. Não é isso. Jesus está nos instruindo a fazer um cálculo. Assim como ele diz, Jesus, assim como ele nos instruiu, dizendo que não se coloca vinho novo em odre velho. Assim como ele instruiu que se alguém for construir uma torre, tem que sentar e fazer as contas para ver se pode terminar. Se você for para uma guerra, você tem que sentar e fazer as contas se dá para ir com 10 mil ou 2 mil basta. Ele está fazendo uma conta. Ó, de um lado, ele está fazendo um cálculo. Ó, de um lado tem um José com uma arma na mão. E do outro lado tem um Deus que pode lançar a alma e o corpo. O José só pode matar o corpo, não pode matar a alma. Do outro lado tem um Deus que criou você do nada e pode te ressuscitar do nada. Assim como ele pode lançar tanto o José, tanto a alma, tanto o corpo no inferno. Então aqui se trata de um cálculo de Jesus. Não tem mais aquele que só pode matar o corpo. Mas do outro lado tem um Criador. Aquele que tem sobre o poder. Se você existe, foi Ele que te criou. E se Ele te criou, Ele pode te ressuscitar. Como também Ele tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Então se trata do poder de Deus quanto a relatividade do José ali com a arma na mão. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana, ela está assistindo uma reprise da novela do Apocalipse na Record. E está naquela parte onde as pessoas têm que negar a Deus e reconhecer o anticristo como Deus. Dentro dessa dramatização ali da novela. E eu vi que ela está ali bem observando, eu perguntei para ela, falei, e aí, você está refletindo aí nessa dramatização do Apocalipse? Ela pegou e falou, isso aí é só no dia, né, para saber quem é quem, né? E eu peguei e falei para ela, falei, não é no dia, mas é no dia a dia. A gente vai saber, por exemplo, você vai negar a Deus. Alguém aponta uma arma para você e fala, nega a Deus. É a mesma coisa de alguém falar assim, nega a sua mãe. Você nega que você não é filho da sua mãe. O cara põe uma arma na sua cabeça e fala, nega que você não é filho do seu pai. Mas como que eu vou negar? Ela é minha mãe. Meu pai, você quer que eu minto para você? Mas nega que Deus, nega o seu Deus. Mas como que eu vou negar a Deus? Ele é o Criador, ele que me criou. Se eu negar ele, eu vim da onde? Então, Jesus está nos ensinando a fazer cálculo. Ele não está ameaçando ninguém. E como eu falei para ela, não é no dia, mas é o dia a dia. Ninguém entra numa igreja um dia e vira
frequenta a igreja um dia e naquele um dia ele se torna um discípulo porque ele foi um dia na igreja. Assim como ninguém bebe um copo de cerveja um dia e é considerado um bêbado porque um dia ele tomou um copo de cerveja. Assim, quem serve a Deus é todo dia. Quando Jesus chegar, o leão vai estar rugindo como leão. Quando Jesus voltar, a vaca vai estar produzindo leite. Quando Jesus voltar, o justo vai estar praticando a justiça. E quando Jesus voltar, o ímpio vai estar praticando a injustiça. Está aqui em Apocalipse. Falando aqui em Apocalipse, olha. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, não é no dia que a gente vai saber. Mas é dia após dia. Quando Jesus voltar, a gente vai estar fazendo o que nós costumamos a fazer. E não é que você teve uma vida de dedicação a Deus, que se você passar por uma situação e você temer, que você vai perder a sua salvação. Porque quando Jesus fala, aquele que me negar diante dos homens, ele está falando de negar deliberadamente. O cara levantar a mão e deixa eu falar uma coisa aqui. Eu quero falar que Deus não existe, que Jesus não existe, que isso tudo é uma balela. Ele está falando deliberadamente. Agora é lógico que existe um grande peso de glória para aquelas pessoas que viu o limite da sua fé, que percebeu, que compreendeu que Deus é Deus e fez essa escolha todos os dias da sua vida por Deus e nesse último dia vai fazer a escolha por Deus. Então muitas das vezes a gente se preocupa em se preparar para aquele dia, né? Igual esses dias eu estava assistindo um filme, um homem voltou da guerra, eu esqueci o nome do filme agora, mas o homem voltou da guerra depois de 7 anos. E quando ele estava chegando, a foto dele estava debaixo de uma gaveta. A esposa dele viu que ele estava chegando, abriu a gaveta e pôs a foto, limpou do pó e colocou em cima. Então, ela não estava esperando o marido. Então não é se preparar no dia que nós vamos ver, mas é dia após dia, né? Como tem um louvor que fala, que diz assim, quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar em meu lugar. Aonde é o seu lugar? Praticando justiça ou praticando injustiça? Ah, irmão, meu lugar é servindo a Deus na Assembleia de Deus. Então, aí é o seu lugar. Meu lugar é servindo a Deus na Igreja Católica. Aí é o seu lugar. Meu lugar é do lado dos meus filhos, sustentando os meus filhos, amando a minha esposa. Aí é o seu lugar. Quando Jesus passar, onde você vai estar? Praticando justiça, praticando injustiça? Do lado da sua família ou vivendo uma aventura? Se enchendo do Espírito Santo ou se embriagando? Ajudando as pessoas ou maldizendo as pessoas? Então não é no dia, mas é o dia a dia que a gente vai praticando e produzindo aquilo que nós somos. O justo produzindo a justiça e o injusto produzindo a injustiça. É assim que nós vamos estar naquele dia. Por isso que Jesus está falando, e não tem mais os que matam o corpo. Não tem mais essas pessoas, são relativas. Elas vão matar o corpo, não pode fazer mais nada, a não ser isso. Mas tem mais um Deus que ele pode te ressuscitar. Não só lançar no inferno, mas ele pode te ressuscitar. Por exemplo, eu já vi casos, testemunhos de pessoas que elas estavam no microtério com o corpo aberto e o pessoal já estava começando a tirar os órgãos, né, para doar. E aí a pessoa começou a falar assim, o pessoal colocou o órgão de novo e costurou rapidinho. E ela falou, Deus me ressuscitou ali na sala do microtério. Então, Jesus está nos chamando a fazer cálculo, conta, entre escolher
um Deus e entre escolher um homem que é relativo. Um Deus que é poderoso para ressuscitar até dos mortos. E também para lançar pessoas com o corpo no inferno. Ou escolher entre a relatividade do homem. Então que nós possamos refletir mais como está o nosso dia a dia. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Talvez o meu lugar está pregando a palavra do Senhor, cuidando da minha família, ganhando meu pão. Como disse Martinho Lutero, quando Jesus voltar, o que ele vai fazer? Eu vou plantar uma árvore. Porque você não vai se preparar no dia, mas é dia após dia. Basta cada dia o seu mal. Nós vamos estar cada dia produzindo. O justo produzindo justiça. O ímpio produzindo impiedade. E o ímpio não é porque ele entra na igreja um dia que ele se torna um discípulo de Jesus. E o justo também não é porque ele se dá um deslize um dia que ele já não serve mais para Jesus. Amém? Deus continue nos abençoando e tendo misericórdia de nós em Cristo Jesus.